Pessoal, eu tô há mais de 40 dias com o novo MacBook Air, aquele que traz os tão falados processadores M1. Para quem não sabe, é um chip desenvolvido pela própria Apple, tem o mesmo tipo de arquitetura encontrado em iPhones e iPads, e chama a atenção, entre outras coisas, pelo desempenho, batendo Intel Core i5 e i7 em um monte de teste. Hoje vou fazer um relato da minha experiência. Importante lembrar que, apesar de já ter usado outros Macs, em 98% de minha vida fui um usuário do Windows. Então, quando eu pego esse MacBook, tenho não só um novo laptop, como também outro sistema operacional. É desse lugar que eu vou falar. E é importante frisar isso, sabe por quê? Porque eu acompanho alguns canais gringos de tecnologia, e neles já ouvi mais de uma vez uma frase do tipo: não dá para fazer recomendação de notebook hoje ignorando os novos MacBooks com chips M1. No sentido de que esses Macs superam já de cara várias das opções com Windows na mesma faixa de preço. É como se em muitos casos fosse só indicar o computador da Apple e pronto. Meu pitaco pessoal é que não é bem por aí, porque quem já tem grande costume com Windows vai dar alguns pontos de largada aos Ultrabooks que trazem esse sistema operacional. Pelo costume e também pelo conjunto de softwares. E aí ainda tem o fato de que os Macs estão no meio de uma transição de processadores Intel para esses chips da Apple, o que faz com que alguns programas antigos ainda não sejam diretamente compatíveis. No fim das contas, é como se eu me encontrasse em uma transição dupla, do Windows para o Mac e dos Macs com processador Intel para aqueles com os chips da Apple. Isso resulta em alguns impactos. Por exemplo, eu já tinha a licença original do software Photoshop Elements para Mac. É uma versão simplificada, né, do editor de imagens. Também utilizo no Windows. Só que no MacBook M1, ele ainda não funciona muito bem. Pesquisando em fóruns, eu até vi umas chunchadas sugeridas pelo público lá para que ele pudesse rodar. O que aconteceu é que eu deixei de lado e comprei o Affinity Photo, um programa indicado por um pessoal no Twitter. Isso, claro, porque o Photoshop completão tem aquela mensalidade que eu acho meio cara. O Affinity Photo é bem bom até, curti bastante, ele funciona muito bem no chip M1, roda de forma nativa. Mas acontece muitas vezes aquele momento em que eu penso algo como: caramba, se eu tivesse no Photoshop, eu resolveria esse problema aqui rapidão. Aí tenho que fazer o quê? Ir buscar tutoriais na internet para resolver coisas que eu já sabia fazer antes. Outra coisa são os games. Nos Macs com Intel dá para instalar o Windows, normalmente via Bootcamp, e rodar títulos mais leves, né? Na minha cabeça vem logo o StarCraft Remastered e o Age of Empires 2 Definitive Edition. Aqui, nesse Mac com que eu tô, não rola Bootcamp. Até tá rodando uma versão diferenciada do Windows em sistema de virtualização, mas não é a mesma coisa. E aí os games não rodam de forma robusta. Já vi sim o pessoal fazendo chunchadas também, dizendo: roda relativamente bem aqui e ali. Não é a mesma coisa, não dá pra dizer roda e jogar tranquilo com o pessoal que você conhece. E eu sei, pessoal, eu sei que Macs tradicionalmente não são utilizados para jogos, isso não é novidade alguma. Mas na prática também acontece bastante o quê? O cidadão vendeu o seu laptop, que tem placa de vídeo e tudo mais, para pegar um notebook desses, e aí, nessas situações, é bom poder arranhar uns joguinhos, né? Não vai ser o caso. Eu posso destacar, por exemplo, que a Blizzard já colocou o World of Warcraft para rodar de forma nativa no chip M1, roda muito bem, mas é um caso localizado, ainda tem restrições muito grandes nesse sentido. Também posso mencionar alguns plugins que eu uso e muito no software Audacity de edição de áudio, que não funcionam bem no Mac com M1. Então, eu acho que já deu para entender o panorama, né? Em geral, a Apple está fazendo um bom trabalho com aquela plataforma Rosetta 2, que permite os softwares antigos, ainda não transicionados, rodarem nesses chips novos. Tem muita coisa que roda lindamente até, de verdade. Mas é só quando você utiliza, na prática, né, o Mac com M1, que você percebe uma ou outra limitaçãozinha mesmo. E aí foi com isso que eu lidei. Não achem que eu tô aqui só para criticar não, tá? Mas ainda tenho algumas surpresinhas não tão bacanas que percebi. Vamos lá. Em relação a softwares nativos que deveriam ser perfeitos, já aconteceu umas 3 vezes comigo de o Final Cut Pro ele abrir e ficar dando crash, travar, coisa de segundos depois, sem que eu fizesse nada. Nesses casos, o problema só foi resolvido depois de uma tradicional reiniciada no sistema. Que mais? Também percebi algumas chatices no gerenciamento de monitor externo no macOS Big Sur. Ele parece um pouco mais travado do que um Windows 10 da vida. Eu queria utilizar o MacBook Air aberto para que eu pudesse
alcançar o Touch ID, né, o leitor de digitais, mas a imagem aparecendo apenas no monitor externo, o meu dedicado, né, grandão que está aqui atrás. E aí não tinha como utilizar o notebook aberto com sua tela apagada. Eu poderia apenas espelhar a imagem, o que é meio chato, você fica vendo a redundância, ou então estender entre as telas. Isso porque eu não mencionei as ocasiões em que meu monitor externo não voltava da hibernação depois de um tempo sem uso. Aí eu tinha que reiniciar o Mac para arrumar. Agora deixem eu contar a vocês algumas coisas que eu curti durante esse período e que não foram poucas, viu? É uma máquina que tem seus méritos claros. O som desse computador é impressionante pro tamanho dele. O teclado é surpreendentemente bom de digitar, gostei bastante, apesar de ele ter teclas mais rasas do que eu gostaria, do que eu normalmente julgo ideal. E a ausência de barulho, gente. Putz, o silêncio é impressionante. Para quem não sabe, o MacBook Air ele não tem ventoinhas, é resfriado de forma 100% passiva, como se fosse um iPad. E você trabalhar o tempo inteiro sem ouvir qualquer ruído é um ganho de conforto que só se percebe em médio prazo. Quando eu comparo com notebooks gamer que eu uso para edição no Windows, que ficam gritando em boa parte do dia, caramba! Isso agrega bastante à chamada experiência de uso. Os MacBook Pro com M1 têm ventoinha, mas soube que eles também são bastante silenciosos em quase todo o tempo. No caso do Air, é são 0 decibéis, o que é muito bacana. O meu manejo com o touchpad também foi excelente, ele é bizarramente responsivo. Toda a vida eu tive agonia de mexer nos touchpads das máquinas que tenho. Mas no Air eu me pego sem mouse na maior parte do tempo. Só quando vou editar vídeo mesmo, que aí não tem jeito, é muito costume. E por falar em edição de vídeo, deixa eu comentar logo. E aí, Rodrigo, é rápido mesmo? Gente, é bem rápido. Não vou nem tratar de testes de desempenho, nada disso. O fato é que no dia a dia esse cara roda muito liso. Mesmo quando abro uma porrada de abas no navegador, mesmo quando são muitos programas em sequência. E eu sei que hoje em dia ultrabooks em geral também fazem isso, se tiverem com armazenamento SSD. Mas depois de vários dias operando sem reinicialização, é muito legal ver a estabilidade, sabe? E aliás, acho engraçado porque já vi vários vídeos comentando qual modelo de MacBook pegar. O que tem 8 GB de RAM, o que tem 16, quais são os usos, né, aplicados a cada um. E olhem, o meu modelo é o base, com 8 GB e 256 de armazenamento. É um notebook que edita vídeos em 4K de uma forma impressionante no Final Cut. Sem asteriscos, eu meto lá um monte de arquivo com origens diferentes e no meu fluxo de trabalho o Mac se mantém absolutamente liso. É claro que eu estou falando desse tipo de vídeo simples que eu produzo para o YouTube. Não sei como seria uma produção gigante, com várias linhas de vídeo, efeitos, algo mais extremo. Agora, para vídeos normais, com arquivos 4K, título, transição, coisa e tal, liso. Para resolver o problema com o armazenamento, eu comprei esse hub da Vinic. Ele adiciona a porta USB-C, entradas para cartão, HDMI, USB normal, mas o barato é que ele pode ser aberto e dentro dá para colocar um SSD do tipo M2. Sensacional! Ou seja, sem ocupar nada a mais de espaço, eu já tenho armazenamento externo e até deixo liberada a segunda porta USB-C do computador. E como eu utilizo com o hub o tempo todo, o armazenamento está sempre ali. Essa peça da Vinic em específico, ela suporta M2 do tipo SATA e não NVMe. Mas a verdade é que a velocidade que ela provê já é muito mais que suficiente para mim, nenhum sinal de lentidão. Coloquei um SSD M2 gigante aqui dentro, e aí já ponho para o Final Cut criar as bibliotecas na unidade externa. Alguns aplicativos, programas, eu coloco por aqui também, super simples fazer. É bom lembrar vocês que todo mundo que for utilizar esse tipo de produto, atualize o seu macOS Big Sur para a última versão que estiver disponível. Até um determinado momento, sabe-se lá por quê, isso aqui estava fazendo os Macs com M1 travarem, queimarem e não voltarem mais à vida. A Apple liberou a atualização mencionando especificamente isso, portanto, não esqueçam, tá? Atualizem. Eu ainda acho que ele fica bem quente durante o uso, mas fora isso não aconteceu nada de anormal e eu utilizo direto mesmo, com a saída HDMI, portas USB, tudo. Claro que um destaque enorme que eu preciso fazer é sobre a bateria. Acho que a maioria das pessoas já se perguntou por que a gente ainda não tinha um notebook que aguentasse um dia todo, que realmente dispensasse o carregador. Hoje em dia a gente até tem alguns ultrabooks, alguns ultra finos no Brasil que são competentes nesse sentido, mas esse MacBook Air é brincadeira, a ponto de eu nem saber exatamente qual é a duração da bateria dele. É para colocar na mesa de manhã cedo,
trabalhar o dia todo e de noite, já com hora avançada, ele ainda tem uma carga considerável. Inclusive, eu já editei vídeos relativamente grandes, totalmente na bateria, algo que eu nem sou em fazer com um Acer Nitro 5 da vida, esse que está aqui atrás, porque aí a carga vai embora rapidão. E é isso, gente. Minha avaliação final do MacBook Air M1 é bastante positiva, porque é um computador muito bem construído, com bateria gigante e que realmente edita vídeos pesados de forma linda. É até estranho de se ver. A questão para mim é que ele não necessariamente vai ser a melhor opção para todos, porque, como eu disse no começo, a depender da sua imersão no Windows, vai ser aí uma transição dupla talvez um pouco chata. Se você acha que não tem problema, que consegue se livrar de alguns softwares, deixar de lado games para apostar na produtividade que o Mac oferece, aí beleza. A questão do preço, óbvio, tem que ser considerada. A faixa em que essa variante minha mais aparece na data de gravação do vídeo é em torno de R$ 8.800 a R$ 9.300 no varejo online. Caro? Sim, muito caro, ainda mais na situação atual do país. Mas se existe um valor aí para portabilidade, e aí a gente pensa nos notebooks com Windows, que são parecidos com o MacBook Air M1, e tem uma capacidade mais ou menos próxima, porque muitas vezes eles nem chegam nos mesmos resultados em uma edição de vídeo da vida, se a gente considera um similar, sei lá, um Dell XPS 13 ou um Lenovo de alto padrão, computadores para quem aceita e pode desembolsar um pouco mais, olhem, os preços estão elas por elas, então vamos fazer o quê? E fica aí o meu relato, acho que nem falei tanta novidade, mas está registrada minha experiência geral com o MacBook Air M1. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, se curtiram, escolham o gostei, que é o joinha. Para quem ainda não foi inscrito, inscreva-se e ative o sininho ao lado, porque assim você continua me acompanhando, me dá uma força gigante e é de graça, por que não? Siga-me nas redes sociais, que estão na tela e na descrição, e a gente se vê. Até mais.